Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim. Adela coloca Mirtes em seu lugar. Álvaro engana Samantha para que Leonardo consiga provas da inocência de Ângela. Félix agride Samantha. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 14 a 18 de outubro. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe. Samantha vai à casa de Félix para saber como ele está e paga o médico que o operou. Ed vai ver Ângela e diz que quer se especializar em doenças autoimunes para ajudar mais crianças como Estrelinha. Ângela diz que quer se especializar como médica especialista para assim ajudar todos em Real do Mar. Na mansão Vega, Mirtes começa a drogar Samantha e manda Dalva levar aquele café para a senhora Samantha. Ela diz a si mesma: vou fazer o que seja, Samantha, mas vou ficar com tudo que é seu. Léo vai atrás de Salma no interior, já que ela está internada lá. Isaac dá um soco na cara dele e o culpa por Salma e a bebê estarem à beira da morte. O médico legista examina Ângela e constata que ela teve hipotermia e infecção na vida respiratória. Ele diz que agora ela está bem e já não há razão de ela permanecer no hospital. Ângela fica tensa. Nancy diz ao policial que vai pedir uma segunda avaliação para o juiz. Ela diz que a vida de sua cliente está em risco e que tem direito de mais uma opinião. Samantha bebe o café adulterado por Mirtes. Léo diz a Isaac que não sabe quem ele é, mas que não lhe deve nenhuma explicação. Isaac se apresenta e Léo se lembra que ele foi noivo de Salma. Léo quer falar com Salma. Isaac não quer permitir e então Léo lhe dá um soco. Léo entra no quarto de Salma, que está internada. Ângela manda uma mensagem para ele dizendo que o médico legista já a examinou. Ed, Estrelinha, Oscar e Guigo celebram o novo trabalho oficial de Ed no Hospital Vega. Adela vai atrás de Mirtes na mansão Vega e Mirtes diz que não estão contratando criadas. Adela diz que sim, mas parece que estão contratando as mulheres da vida galante. Mirtes pergunta o que ela quer e Adela diz que veio dar um recado por parte de sua filha. Adela esbofeteia Mirtes. Clarinha cuida de Josué e Álvaro conseguem chegar cada vez mais. Mirtes manda Adela sair dali antes que chame a polícia. Adela manda ela chamar e Mirtes tenta humilhar Adela. Ela diz que Ângela não está sozinha, que tem uma mãe que vai defendê-la com unhas e dentes. Adela manda Mirtes não querer dar lição de moral à sua filha, pois isso é que sobra nela e que moral é o que faz falta em Mirtes. Ela ressalta que Geraldo não caiu na armadilha dela de ficar com ela como os demais homens que rolaram na cama dela. Mirtes se sente ofendida e Adela diz que, para Geraldo, ela não foi mais do que uma noite de diversão e nada mais. Ela diz que todo seu amor e seu dinheiro foi para ela e já para Mirtes, mesmo com toda sua baixaria, não conseguiu nada. Adela debocha de Mirtes e a deixa arrasada. Adela conta a Ângela que meteu a mão na cara de Mirtes e elas caem na gargalhadas juntas. O médico do exterior diz a Léo que Salma está tendo proteinúria, ou seja, soltando proteína pela urina. Léo estranha, até porque há uns dias Salma estava perfeitamente bem. Já a sós com Salma, Léo diz que os exames dela dizem uma coisa, mas os sintomas dizem outro. Ele diz que não é idiota e que aquilo é mais uma de suas chantagens. Salma diz que aquilo aconteceu por tentar salvar a família deles e que o ama. Léo diz que ela diz isso tendo seu amante ali fora e Salma diz que Ângela também é amante dele. Nervosa, Salma ameaça Léo que se ele deixá-la, ele jamais irá conhecer sua filha. Ela garante que vai se vingar dele levando sua filha para bem longe dele. Salma diz que a história dele e de Júlio irá se repetir com a diferença que ele jamais irá conhecer sua menina. Samantha começa a sentir os efeitos das drogas que
que Mirtz colocou em sua bebida. Ela começa a ter sinais de esquizofrenia, tem um surto e quebra o espelho de seu quarto. Dalva chega ali e Samantha perde o controle chamando por sua mãe. Léo e Angela se falam e ele conta que Salma está mais uma vez o chantageando. Angela diz que com certeza aqueles exames são falsos. Léo diz que conheceu um ex-noivo de Salma, um tal de Isaac, e que ele irá viajar com ela. Angela pede que Léo não caia nas chantagens de Salma. Salma se chateia por seu plano não ter funcionado e agora sim quer se vingar de Léo, custe o que custar. Léo retorna ao México e diz a Angela que vai enfrentar as consequências que for necessária para estar com ela. O advogado Gonzalez informa a Samantha que Angela não foi presa, pois Nancy está defendendo e colocando em dúvida a saúde dela. Samantha fica furiosa. Diz a Gonzalez que odeia Nancy e que tem vontade de acabar com ela. Dário vai atrás de Samantha para reclamar por ela querer tirar o carro de Geraldo que ele deixou para Pablo. Samantha diz que não vai deixar nada para aqueles malandros. Léo faz de tudo para defender Angela e tentar seguir enganando os policiais sobre a saúde de Angela. Ele consegue ganhar tempo fazendo o médico legista acreditar que não pediu os exames completos de Angela. Dalva comenta com Mirtz que a senhora Samantha não está bem e que teve uma crise muito forte. Cínica, Mirtz finge preocupação e pede que Dalva esteja de olho em Samantha e lhe avise tudo. Abel finalmente sai da cadeia. Nancy o recebe e os dois se beijam. O advogado do conselho tutelar diz a Ed e Oscar que observou o amor que ele sente por Estrelinha e como há paz na casa. Ele diz que vai agilizar os trâmites para eles terem a guarda dela. Oscar e Ed ficam muito felizes. Léo diz a Dário que está preocupado por Samantha e que parece estar enlouquecendo. Ele comenta que suspeita que ela esteja sob efeitos de drogas. Mirtz conhece um homem rico que a chama para sair. Salma conversa com Samantha. Diz que Léo está louco por Angela e que já não pode fazer mais nada. Samantha diz que aquela estúpida da Angela saiu mais inteligente do que elas pensavam. Salma diz que já está pensando em algo para que Angela e Léo jamais sejam felizes. Mirtz é assaltada. Álvaro vai ao escritório de Samantha, consegue manipulá-la e a convence para que se encontre em um motel. Salma faz suas malas e diz a Mirtz que Léo jamais irá conhecer sua filha. Mirtz diz que ela está louca e que isso não pode permitir. Salma diz que sente muito, mas irá embora e que sua vingança será igual a dela, como fez com Sandro e Júlio. Ela diz que Mirtz foi uma ótima professora para ela e ensinou o quão mal pode fazer a um pai o afastando de seu filho. Salma e Mirtz declaram guerra uma contra a outra. Anoitece. Pablo vai à mansão Vega para devolver o carro para Samantha. Samantha diz a Pablo que seu pai foi cruel, pensando que aquele carro mudaria a vida miserável dele. Pablo diz que não precisa de presentes para alcançar seus sonhos. Na realidade, Léo está escondido dentro do porta-malas do carro de Pablo, para assim poder se infiltrar na mansão Vega. Ele quer pegar o dinheiro e os recibos da fundação, para assim inocentar Angela. Salma vai ao hospital e diz a Angela que irá embora para sempre e que Léo irá perder sua filha para o resto da vida. Ela diz que Angela é a única culpada por isso. Angela diz a Salma que ela é uma chantagista, mas Salma garante que vai destruir a vida de Léo. Angela diz que pelo egoísmo dela, ela irá destruir 2 vidas, e uma delas é de sua própria filha. Salma diz que vai fazer o mesmo que ela fez com ela, quando apareceu na vida de Léo, e que se ela não pode ser feliz, eles também não serão. Léo se lembra de quando ele e Álvaro tramaram para tirar Samantha da mansão, enquanto Léo iria entrar lá.
Álvaro garantiu a Léo que iria manter Samantha ocupada enquanto ele procurava o dinheiro e os recibos. Álvaro também mandou um amigo seu chamar Mirtes para sair e fazer ela se impressionar com luxos, sendo assim, mantendo-a distraída. Salma diz a Ângela que quando passar os dias e ela e Léo não a encontrarem, então aí sim eles irão confirmar que ela foi embora para sempre. Ângela diz que ela é uma doente e que nunca amou Léo. Léo procura pelos recibos e o dinheiro. Ângela diz a Adela que Salma esteve ali e disse que irá para outro país. Ela diz que Salma quis culpá-la pelo sofrimento que Léo irá passar por viver longe da filha. Álvaro chamou Samantha até um quarto de hotel para seduzi-la. Álvaro consegue enganar Samantha e ela não consegue resistir à sedução de Álvaro. Já do outro lado da cidade, Mirtes passeia com um amigo de Álvaro e os dois se paqueram. Álvaro e Samantha vão para a cama. Léo vasculha o quarto de Samantha, mas não encontra nada. Luz e Pablo comemoram que Abel saiu da prisão. Ao mesmo tempo, Abel pede Nancy em casamento e Oscar pede Ed. Abel diz a Nancy que aquele anel de compromisso foi sua avó pura que deixou e que era para ele dar à mulher que ele fosse amar muito e que estaria por toda a vida. Nancy fica emocionada. Oscar diz a Ed que se ele aceitar ser seu parceiro, irá fazê-lo feliz por toda a vida. Ed chora e aceita se casar com Oscar. Nancy também aceita se casar com Abel e todos eles comemoram. Léo entra no quarto de sua mãe e encontra sua caixa forte no guarda-roupa. Ele consegue abrir e encontrar o dinheiro e os recibos. Mirtes vai chegando e está falando com um amigo de Álvaro no telefone, dizendo o quão maravilhosa foi a noite deles. Mais tarde, Mirtes entra no quarto, mas Léo já não está ali. Nancy conta a Ângela que Abel a pediu em casamento. Ângela diz que então terá um casamento duplo e que Ed acabou de lhe avisar que Oscar também o pediu em casamento. No dia seguinte, o celular de Álvaro toca e ele recusa a chamada. Samantha fica intrigada e diz: "Por você estar cego, até que você é bem ágil." Álvaro diz que já aprendeu algumas coisas com sua nova condição. Ele continua enganando Samantha, fazendo ela acreditar que ele quer estar com ela. Samantha se declara para Álvaro e diz que ele é o homem que gostaria de passar o resto de sua vida. Álvaro diz que ele também. Samantha jura que se ele estiver mentindo, isso irá custar a vida dele. Léo passou a noite escondido no banheiro da mansão Vega. Depois, quando Mirtes saiu, ele volta ao quarto da mãe e pega todo o dinheiro da fundação e os recibos. Léo vai embora sem ser visto. Álvaro pede que Clarinha realize seu sonho e vá para a Espanha. Samantha volta ao escritório e Gonzales diz que de hoje a prisão de Ângela não passa. Samantha fica satisfeita e quer estar presente para ver Ângela sendo levada para a cadeia. Clarinha se despede de Dário e Álvaro e parte para a Espanha com Sebastião. Guigo canta muito bem e vence o concurso. Ele cantará o tema da próxima telenovela da televisão. Luz, Pablo, Abel, Guigo e Estrela comemoram. Mirtes chega na mansão e se dá conta que o dinheiro e o recibo da fundação não estão em sua caixa forte. Ela entra em desespero ao perceber que levaram tudo e teme que descubram que foi ela quem organizou a fraude da fundação. O policial diz a Ângela que ela será transferida para o presídio feminino pelo desfalque cometido. Samantha assiste tudo com muito prazer. Ângela jura ao policial que é inocente. Nesse momento, Léo chega ali e apresenta as provas da inocência de Ângela. Ele entrega todo o dinheiro da fundação e os recibos assinados por Ângela. O policial do Ministério Público e o inspetor Garcia analisam as provas. Nancy exige que Ângela seja liberada diante das provas apresentadas.
Samantha fica com muita raiva. Samantha diz que aqueles recibos são falsos. Léo diz que não são, que ela sabe disso e que encontraram aquelas provas bem aonde ela havia escondido. Samantha nega. O policial diz que irão investigar as provas apresentadas. Ângela exige que Samantha responda penalmente por querer jogar um crime nela, sendo inocente. Enquanto isso, Mirtes está desesperada e tenta falar com Samantha, mas não é atendida. O produtor musical diz a Luz, Pablo e Guigo que, pelo fato do menino ser menor de idade, precisam da assinatura do pai e da mãe dele para seguir com sua carreira na televisão. Léo diz ao policial que precisa de uma investigação mais aprofundada sobre a fraude e pede que Samantha e sua mãe sejam investigadas. Samantha diz que ele será capaz de culpar a própria mãe dele. Léo diz que tanto ela quanto Mirtes precisam esclarecer aquela história. Samantha surta e diz que como irão deixar livre essa bandida. O inspetor Garcia manda ela moderar a maneira de falar. Samantha sai dali furiosa. Félix começa a dormir no antigo quarto de Geraldo e Beatriz e age como se fosse o dono da mansão Vega. Já em sua sala, Samantha começa a escutar vozes dizendo: "Você irá cair, você será detida, você está perdida." Nancy, Ângela e Léo comemoram pelo plano de Samantha não ter dado certo. Nancy diz que Léo correu um sério risco de se infiltrando na casa de Samantha e tudo para ajudar Ângela. O policial subornado por Samantha diz que diante das provas apresentadas por Léo não poderá fazer nada contra Ângela, pois estaria obstruindo a lei. Ele alerta Samantha e Gonzales que Nancy solicitou uma investigação para descobrir quem desfalcou a fundação e com isso eles poderiam se meter em graves problemas. Para se livrar, Samantha diz ao policial que talvez Ângela seja inocente e pode ser que quem cometeu a fraude foi a senhora Mirtes Mourão. Quando o policial sai, Samantha liga para Mirtes e conta que agora a polícia está suspeitando que é ela quem está por trás da fraude. Mirtes fica em pânico. Abel e Pablo não conseguem o crédito consignado para abrir seu negócio. Samantha conta a Mirtes que foi Léo quem entrou na casa e roubou o dinheiro e os recibos. Mirtes diz que obrigará ele a devolver seu dinheiro. Samantha manda ela tomar cuidado, pois já estão suspeitando dela e que Léo insinuou ao policial que deveriam investigá-las. O inspetor Garcia quer saber de onde Léo tirou o dinheiro roubado. Álvaro chega ali e, para proteger Léo, diz a Garcia que foi ele quem colocou o dinheiro e repôs para a fundação. Mirtes diz ao advogado Gonzales que precisa de ajuda para tirar toda a fortuna de Samantha Vega, pois essa é a sua única salvação. Gonzales diz que já está preparando os papéis para Samantha assinar e passar tudo para o nome de Mirtes. O vizinho traidor escuta quando Guigo diz à Estrela que precisará da assinatura de seu pai para começar a cantar oficialmente na abertura da telenovela. Léo pede a Nancy que inicie os trâmites do divórcio com Salma. Gonzales diz a Samantha que vai lhe contar algo, mas pede que ela não faça nada impulsivamente. Ele revela que Mirtes quis a ajuda dele para traí-la e que quer ficar com sua fortuna. Samantha fica furiosa e diz: "Maldita ladra." Gonzales aconselha que Samantha siga fingindo estar ao lado de Mirtes, para que assim eles acabem com ela antes que ela faça isso com eles. Álvaro jura a Ângela que jamais irá se afastar dela e que sempre estará ao lado dela e de seu filho Josué. Ângela está cada dia mais cansada das mesmas conversas de Álvaro. Samantha já não quer que Félix fique em sua casa, mas ele exige que ela o respeite e não altere sua voz quando for falar com ele. Félix diz que prefere ficar escondido na casa dela do que em qualquer outro lugar. Depois, o inspetor Garcia chega à mansão Vega com uma ordem de busca. Samantha fica tensa e teme que Garcia descubra Félix em sua casa. Ela manda uma mensagem para Félix, o avisando. Félix se esconde no guarda-roupa e Garcia começa as buscas.
O inspetor fica prestes a abrir a porta do guarda-roupa, mas recebe uma chamada para voltar à delegacia e atender um caso. Mais tarde, alterada, Samantha diz a Félix que já não dá mais para ele ficar em sua casa e que não quer que ele fique no quarto de seus pais. Félix agride Samantha, a sufoca e manda ela não falar gritando com ele. Samantha manda ele soltá-la. Félix manda ela dizer: "Me solta, meu amor." Com medo, Samantha diz o que Félix manda e ele a solta. Félix alerta Samantha que é melhor ela mudar seu jeito com ele e tratá-lo como um rei. Ele diz que Samantha não vale nada, nem para Álvaro, nem para o pai dela e nem para ninguém. Félix toca violentamente a cabeça de Samantha, a chama de tonta e diz que somente ele a suporta. Samantha o chama de desgraçado e ele a chama de estúpida.